Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sempre costumo dizer assim, porque eu nunca sei o momento que você vai assistir esse episódio do podcast, o podcast de número 26, produzido aqui no Media Lab. Nós vamos hoje, então, nessa tarde que estamos gravando, ouvir os organizadores e autores do livro A Extensão Universitária e as Trocas de Saberes. Nós estamos aqui no estúdio, conforme vocês podem ver aqui agora. Eu estou com a professora doutora Aldeci Rodrigues de Lima, com a professora doutora Sônia Enes. Estamos aqui na bancada, conforme vocês podem visualizar aqui agora, na geral, né? Olha só como essa mesa está bem montada. Boa tarde, professoras. Boa tarde, boa noite, bom dia. Sônia. Boa tarde. Estamos boa noite, bom dia. Estamos de novo aqui reunidos, né, Sônia? Que satisfação. Que satisfação, fazendo dobradinha. A gente, o último que a gente gravou foi para repercutir, né? E aí eu estou com duas pedagogas aqui, parabenizar vocês duas pela nota 5 obtida no curso de pedagogia. A gente já parabenizei no episódio 25, que foi exclusivo para tratar desse assunto, mas agora parabenizando, tratando mais um produto de sucesso, né, oriundo do curso, que é o lançamento desse livro. Também estamos com o pessoal que vai colaborar conosco, especialmente outra pedagoga que contribuiu com o livro, professora doutora Maristela Roswalk, falando direto do Paraná. Ela não está aqui conosco, mas está por videoconferência. Boa tarde, professora. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar novamente aí com vocês, né? Mesmo que à distância, mas a parceria permanece a mesma, né? A gente continua em colaboração, em cooperação. É sempre um prazer estar junto de vocês aí. Professor, eu peço desculpa pelo atraso, mas nós estamos aqui aprendendo a fazer essa comunicação nova, diferenciada, que é usando o podcast, fazendo transmissão não ao vivo, gravando, mas conversando com os participantes à distância. Eu também estou com a professora doutora Maria Aldenora dos Santos, também é uma das autoras do livro. Boa tarde, professora. Boa tarde, parabéns pela iniciativa. Estou na UFAC, né? Muita chuva, né? O sinal não está muito bom, por isso que eu não abri a câmera, mas estarei contribuindo e assistindo a live. Boa tarde para todos. Nós que agradecemos por você ceder um pouco do seu tempo corrido, que a gente sabe que você, como coordenadora do NAI, né, tem muitas atribuições nesse momento de chuva que complica bastante a nossa conexão aqui. Nós estamos no Media Lab para tratar do lançamento do livro, conversando com os organizadores e também com os autores. Guilherme também é autor. Tem aqui Guilherme Carvalho também. Olá, Guilherme, dá o teu boa tarde, participando dessa conversa. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Guilherme, sou mestrando da UTFPR Campus Santa Helena, faço ciências ambientais aqui e tenho como orientadora há mais de 9 anos, Maristela Roswalk. Tenho muito orgulho dela, estou muito feliz, parabenizando vocês, também pela Aldeci, a Maria, o José, todo mundo aqui. Oi, mal todo mundo, obrigado, viu? Nós que agradecemos. Repete para nós de onde você está falando mesmo, qual é a cidade? Santa Helena, Paraná. Muito bom, obrigado. Representar o TFPR Campus Santa Helena, né? Tá certo. Então nós cumprimentamos a todos os que estão participando já, né, da live aqui ao vivo pelo Google Meet, não é isso? José, cumprimentamos todos eles, não foi, Aldeci? Não deixamos ninguém de fora não, né? Não, acho que está todo mundo... É bom registrar aqui, eu volto aqui agora junto com o José, que está na produção, o José Vitor está na produção, na seleção das câmeras. São hoje várias câmeras aqui disponíveis para nós, além dos nossos acompanhantes que estão acompanhando ao vivo pelo Google Meet. Eu gostaria aqui de ressaltar, né, que trata-se de um livro que foi organizado pela professora Aldeci Rodrigues de Lima, pela Ana Flávia de Lima Rocha e pelo Wellington Araújo Trindade. Os dois últimos não puderam participar dessa conversa, mas a gente registra aqui a colaboração deles. E eu passo agora a palavra para a professora Aldeci para falar um pouco dos objetivos desse livro. Olha só,
É um trabalho coletivo, né? Tem vários autores. Foi um trabalho que a gente começou no início do ano passado, fazendo articulação com os pesquisadores, com os professores, com os organizadores. Eu tive a satisfação já de organizar outros livros também com a Ana Flávia e o Wellington, que são 2 bibliotecários do Instituto Federal do Acre. O Wellington hoje está em Rio Branco, a Ana Flávia no campus de Cruzeiro do Sul. E a nossa audiência que está acompanhando pode ver agora que tem aqui o nome dos organizadores e a capa do livro, né, que é produzido pela editora da EduFac. Continua, Aldeci. Pronto, então a extensão universitária e as trocas de saberes, como vocês estão observando, essa capa é uma criação do Wellington. O Wellington tem essa dinâmica, né, de trabalhar com a imagem, com a arte gráfica, além das questões de normas técnicas da ABNT, pela sua formação de bibliotecário. E ele fez essa organização, a EduFac gostou muito, né? A Fran achou muito bacana e a gente optou por deixar esse design aí dessa capa, chamando a atenção para o tema, né, que é a extensão universitária e as trocas de saberes. Eu consigo visualizar umas setas aqui que mostram para uma direção, outra para outra, ou seja, caminho de 2 vias, né? Um caminho de... A universidade em contato com a comunidade com a universidade e as pessoas aí, né, interconectando esses saberes e essa perspectiva da extensão universitária. Certo. E aí, voltando para nós aqui, para a mesa, aqui para a Aldeci e para a Sônia. Sônia, você teve uma contribuição nesse livro, né? Você está aqui presente. Conta para a gente qual foi a sua contribuição. Sim, então, a professora Aldeci, ela tem essas peripécias, né? Assim, ela costuma ajudar muito a universidade, o curso, especialmente o curso de pedagogia, com a questão da pesquisa. E ela sempre traz algumas novidades, né? Agora ela está voltando do pós-doutorado e traz algumas novidades. Sempre que ela vai, ela retorna com algo novo para a gente poder produzir aqui no curso. E aí, dessa vez, ela trouxe, né, a ideia da extensão universitária, a troca de saberes. E a minha contribuição, junto com a professora Aldenora, com o professor Erickson Araújo, né, que é de Porto Walter, com o Mércio Firmino, que é de Marechal Thaumaturgo, que são pessoas que estavam nesse projeto também comigo e com a Aldenora. Então, a gente fez essa extensão, faz parte de um projeto de pesquisa, que é a formação de profissionais de educação especial no Vale do Juruá. E o capítulo desse livro é especificamente sobre a educação especial, né, esse conhecimento em torno do público-alvo da educação especial. O tema do livro, do capítulo, né, é Olhares para a Inclusão Escolar, conhecendo o público-alvo da educação especial, que é um projeto de extensão que a gente realiza em Marechal Thaumaturgo, realizamos em Marechal, Porto Walter e aqui em Cruzeiro do Sul também. Esse especificamente foi em Marechal Thaumaturgo. Mauro. Oi, Aldeci. A extensão universitária é proposital, esse título, não é? Porque o que a gente faz nessa obra? É o registro de projetos de extensão de pesquisadores do GEPED, do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação, de 2012 a 2024. Então, a professora Maristela, que faz parte, que ajudou a criar o GEPED lá em 2012, ela também vai falar aqui do capítulo que ela organizou, não é? Mas todos os capítulos, eles trazem esse resgate. Enquanto isso, se você está falando, deixa eu só registrar que a professora Maristela aparece aqui na tela agora, ao vivo para todos a nossa audiência. E aí, continue. Então, é a memória dos projetos de extensão que a gente realizou. E depois eu vou falar mais um pouco aqui do sumário, mas a gente tem autores aqui que podem falar dos seus capítulos. Mas eu queria destacar também que nessa obra, o prefácio é feito pela professora Maria Eliette Santiago, da Universidade Federal de Pernambuco. Ela foi minha supervisora no estágio pós-doutorado que eu fiz na Cátedra Paulo Freire, e ela escreve o prefácio desse livro com muita atenção, muito respeito ao nosso trabalho, que vale a pena ler o que a professora escreveu antes, né, de adentrar os capítulos que foram escritos por nós. Antes de adentrar os capítulos escritos por nós, né, que eu também tenho participação. Exatamente. Agora que eu lembrei do seu capítulo. Agora que eu lembrei. Então, vejamos. Eu vou passar a palavra para a professora Maristela e ela vai abrir a câmera dela daqui a pouquinho. Que a professora Maristela vai falar ao vivo de onde mesmo que eu falei, não sei, é Londrina? Ela é do Paraná. Não sei qual é a cidade. Qual a cidade que ela está, mas é no Paraná. Não sei se é Curitiba ou é Londrina.
mas ela volta já para falar conosco aqui. Eu vou perguntar logo para a Aldenora, e aí, Aldenora, você que está acompanhando aí pelo Google Meet, fala para a gente qual a sua contribuição nesse livro, que daqui a pouco a gente vai estar mencionando os capítulos, e aí quando a gente chegar lá a gente já está mais ciente do que você colaborou. Então, assim, é muito importante estar nessa tratativa, principalmente quando o curso de pedagogia está a nota 5 do MEC, dessa importância que foi para o curso em 2013, que foi um dos cursos que teve a inclusão de aluno com deficiência, né, aluno público-alvo da educação especial, foi o primeiro curso que teve aluno com deficiência. E aí, foi o primeiro curso no sentido de organização de PPC, e assim, é muito louvável, né, nesse sentido, hoje, a inclusão bem geral na universidade. E o curso de pedagogia como pioneiro, principalmente com estudantes surdos na universidade, e assim, essa nota é um reflexo também, é o teu áudio, Mauro. Então, essa nota é um reflexo, né, dessa inclusão com êxito no curso de pedagogia, da formação de PPC e na inclusão desse público-alvo da educação especial no curso. Então, essa é a importância dos projetos de extensão, está voltado também para essa área. E também com o apoio do núcleo, e também o que a Sônia já falou, essa extensão dos cursos dentro das regiões, principalmente de difícil acesso, como é o caso de Marechal Thaumaturgo e Porto Valco, né, com os projetos de extensão. Então, parabenizar o livro, parabenizar essa temática bem importante, né, que é a inclusão de alunos com deficiência dentro do campus Floresta. Muito obrigado, parabéns também, professora, por trazer a sua contribuição. E agora eu volto lá para... Eu queria saber, Maristela, nós estamos falando contigo direto de Londrina, Curitiba, eu sei que é no Paraná, mas eu não sei direito a localização geográfica. Eu estou falando pertinho de Iguatu, no Paraguai, com Argentina, né? Agora, na minha casa, especificamente, mas trabalho, né, que foi registrado aí neste livro, que a Aldeci me convidou também por ter participado já de outras atividades do grupo, né? Eu ainda integro o grupo do GPED aí de Cruzeiro do Sul, ela não me excluiu do grupo, então eu contribuí um pouquinho aí com um trabalho de extensão que a gente desenvolveu a partir do momento que eu de Sul, mas que a ideia já vinha sendo alimentada pelos trabalhos que a gente desenvolvia aí também. Nós desenvolvemos um projeto de extensão que começou aí em 2015, de Santa Helena, trabalhando com filmes, né? A gente faz trabalho, então, envolvendo escolas da comunidade, a debater relativos a temáticas que eram de educação, de inclusão, né? Na verdade, esses filmes, eles tinham mais, assim, vamos dizer, o rol principal deles, o objetivo principal deles era discutir a diversidade nas escolas, né? E essa diversidade, ela podia ser uma diversidade social, racial, étnica, sexual, cultural, educacional, da cultura africana, afrodescendente, indígena, né, do qual eu vinha da pesquisa já do doutorado também, e inclusive que envolvia os servidores da UTF, aí do campus de Santa Helena, os alunos, a comunidade em geral. A gente, com isso, debatia muitos temas relativos a esses assuntos que eu já mencionei anteriormente, né? E a gente se questionava, né, qual era o papel da universidade na conscientização da sociedade a respeito da diversidade. Será que o cinema ele pode proporcionar esse tipo de discussão? Seria uma estratégia para aprofundar as discussões sobre essas temáticas, né, social, racial, étnica, sexual, cultural, educacional, da cultura africana, indígena, também nas escolas, né?
Então, todos esses questionamentos a gente tentava responder durante as discussões dos filmes. Nós debatemos muitos filmes. É um projeto que se desenvolveu de 2015 até 2022. Ele foi trabalhado e trouxe gente para dentro da universidade, bem como os alunos que participavam. O Guilherme, hoje, a pesquisa do mestrado dele, o TCC dele foi com o uso de filmes, né, do cinema, para debater essas questões. Hoje, dentro da área ambiental, a gente tem trabalhado isso fortemente também. Então, é um trabalho que, sabe, trouxe esse capítulo, que é o desse a participar, que a gente fica muito grato por isso, né? Porque eu acho que é uma temática que também coaduna com aquilo que é a proposta do livro. E eu diria assim, ele trouxe assim para a gente resultados em eventos, como o Endip, em 2016, foram capítulos de outros livros também, com cada produção desses anos. Nós tivemos vários bolsistas que atuaram dentro dele. Então, é um trabalho que depois o pessoal continuou fazendo, mesmo eu me aposentando e não dando continuidade, alguns continuaram fazendo. Então, é um trabalho que nos gratificou muito, e a oportunidade que a gente teve de trazer esse capítulo para dentro desse livro dá visibilidade a isso, né? Eu acho que é um trabalho extremamente interessante e que consegue a essas ações extensionistas que a universidade tem para desempenhar junto à sociedade, né? Muito obrigado, professora. Estamos registrando aqui com muito louvor e muito entusiasmo a sua participação nessa obra que já deixa o seu legado. Deixa eu ouvir rapidamente aqui a Jussara, que acaba de entrar. A Jussara também é uma das colaboradoras da obra. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que quem vai ouvir ou assistir, Jussara. Tudo bem com você? Boa noite, professor. É um prazer ter você aqui. Me fala da sua participação nessa obra. Ela está em Santa Catarina. A Jussara. Na verdade. A Jussara que tá. Na verdade. Hein, Jussara? Na verdade, nesse livro. Você que está falando direto de Santa Catarina, né? Nós estamos com um pequeno delay, mas está dando tudo certo. Isso mesmo. Na verdade, nesse livro não tem uma contribuição no texto escrito, né? Mas tenho acompanhado os trabalhos desenvolvidos na extensão, juntamente com a professora Aldeci, que faz parte do GPED. E temos muitas experiências, né, na contribuição com a comunidade, com a participação dos alunos, dos discentes do curso de pedagogia, também dos discentes de pedagogia da interiorização, lá de Marechal Matugo, e muitas, de muitas atividades que têm servido, né, têm contribuído tanto para o nosso desenvolvimento docente, quanto têm contribuído para a formação de novos profissionais. Mauro, só para complementar aqui, o nome da professora Jussara consta aqui, porque nesse livro tem um anexo. O anexo é composto por todos os pesquisadores, consta ali o nome de todos os pesquisadores do GPED, que desenvolveram projetos de extensão universitária, tanto seja Cruzeiro do Sul, nas regiões aqui, na UFAC, fora da UFAC, como é o caso da professora Maristela, que hoje não está na universidade, ou a professora Ademácia, que está na UFRN, e o professor Vagnaldo, que está no Piauí, eu acho que é no Instituto Federal do Piauí. São professores que fazem parte dessa rede, desse grupo de estudos e pesquisas, e o nome deles está registrado nos anexos desse livro, com todos os projetos de extensão que foram desenvolvidos de 2012 a 2024. Tá certo, tá registrado aqui
o livro cumpre essa função social, né, de valorizar esses profissionais, de trazer essas narrativas. Isso é importante, bem colocado, Aldeci. Para a gente finalizar a nossa rodada de conversa com os participantes que estão online, e aí a gente encerra, até porque nós estamos com a internet ruim, a gente encerra e a gente fica aqui na mesa apresentando o restante do que o livro tem, né, cada capítulo, e aí chamaremos eles para ver daqui a pouco, quando a gente editar e jogar no ar. Por isso que a gente não vai dar tudo para vocês que estão online, tá bom, Maristela? Eu vou fechar aqui a rodada com o Guilherme, nós vamos encerrar a participação de vocês, vamos registrando aqui, vamos continuar o debate. Quando o podcast estiver todo pronto, a gente compartilha para a gente repercutir essa conversa, divulgar esse livro tão importante para a nossa extensão universitária. Guilherme, vou voltar contigo aí direto do campus, como é o nome? Santa Helena. Santa Helena, no Paraná. Fala conosco, Guilherme, da sua contribuição, você que é orientando da professora Maristela, né, deve estar todo orgulhoso aí, porque está do lado da sua orientadora, isso é muito bom, né? Me fala, você estudando educação ambiental, o que é que esse tema tem a ver com a extensão? Conta pra gente. Então, gente, boa noite. Muito feliz de estar aqui. Eu e a Maristela, a gente tem uma parceria há 9 anos, desde que eu entrei. Já fui estagiário, já trabalhei um monte de coisas, consegui minha bolsa de mestrado por conta das nossas parcerias. E fiquei muito feliz com a publicação do livro. Eu participei do Cine Diversidade, que foi o projeto de extensão que a Maristela mencionou desde 2018, e depois eu fiquei durante a pandemia também, aí a gente encerrou em 2022, mas foi um projeto que eu aprendi muito sobre diversidade, sobre racismo, sobre diversas questões indígenas, questões ambientais, questões relacionadas à educação ambiental, que também faz parte do meu trabalho. Eu me formei em biologia aqui na UTFPR também, e meu TCC foi sobre o uso da educação ambiental crítica através do filme Avatar 2. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado, isso deu muitos trabalhos, e eu estou muito grato a tudo e estou muito feliz. Obrigado. Parabenizar aqui a professora Maristela, né, porque orientar nesse campo da educação ambiental é um tema para que ela está se voltando agora. Recentemente ela esteve em Cruzeiro do Sul, gravou um podcast conosco falando dessa sua iniciativa, juntamente com a professora Aldeci, e sabendo desse resultado que seria esse livro e também outras produções, né, Aldeci, que você pode comentar daqui a pouco. Tá, Guilherme? Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Um abração. Professora Maristela, eu abro para suas considerações finais para a gente fechar aqui com a audiência de quem está, com os participantes que estão online. Bem, eu só tenho que agradecer o carinho de sempre desse campus, né, de Cruzeiro do Sul, que sempre me acolheu, e essa parceria que a gente mantém. Eu acho que ela é vigorosa, né, ela é muito produtiva. Nós falamos de temáticas numa distância, né, de polos aí de norte a sul do Brasil, mas as ideias elas se conectam, né? A gente consegue manter essa parceria, e eu acho que isso é extremamente importante. Esse livro em especial, eu acho que ele vem contribuindo a questões da curricularização da extensão, que hoje o próprio MEC nos coloca, isso inclusive até pós-graduação eles estão valorizando atualmente. Então, eu diria que é um trabalho extremamente importante, relevante, que a gente precisa divulgar bastante. Essas experiências que deram certo, eu acho que seriam muito interessantes delas serem partilhadas em todos os cantos desse país, né? Porque são experiências que podem ser reproduzidas em outros ambientes e, quem sabe, colher resultados semelhantes ou até melhores do que esse que a gente colheu até o momento. Então, agradeço a oportunidade
Não é fácil, né, a gente produzir um livro que vem de um contexto de uma universitária, a aprovação dele, com recursos, né? Então, parabenizo a professora Desi pela iniciativa e agradeço por poder participar dessa temática. Tá? Muito obrigada e fica o meu abraço para vocês. Valeu, muito obrigado, nós que agradecemos. Professora Aldenora também, obrigado, tá, pela sua participação. A gente fecha aqui a participação com vocês e vamos ficar aqui na mesa repercutindo agora o sumário desse livro. Obrigado, Aldenora. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau também, professora Jussara, tchau, Guilherme, muito obrigado. Vamos voltar aqui para a nossa mesa, aqui na geral, né? Estamos eu, professora Aldeci, professora Sônia, conversamos com os participantes dessa obra importante, da qual nós estamos falando. E aí agora eu retomo aqui com a palavra para a Aldeci, mais para a Sônia, principalmente para a Aldeci comentar esse sumário, né? Falando dos organizadores, os organizadores que também são membros do GEPED. Isso. A gente tem 8 capítulos nesse livro. O livro é um e-book, está disponível na página da EduFac, que é a editora da Universidade Federal do Acre. A gente está muito grata de ter uma publicação por uma editora da universidade, que tem seu respeito, que tem sua dimensão qualitativa, formativa, de difundir o conhecimento. Eu estava procurando aqui, Mauro, mas não achei. Meu dia hoje foi muito cheio de atividades, desde as 8 da manhã. A beleza que foi o retorno quando esse livro foi aprovado. Eu fiquei muito emocionada com as palavras bonitas que eu recebi, né, como propositora da obra, de como ele foi avaliado. Você recebeu do conselho que avalia, né, a qualidade. Conselho editorial da EduFac. Exatamente. Falando da importância, da relevância do trabalho e do conteúdo do trabalho em si. Bom, como eu disse, são 8 capítulos. O primeiro capítulo eu escrevi com Cleiciana Flávia, ele faz uma referência a Paulo Freire, uma relação teórica e prática das concepções freirianas e das ações práticas que a gente fez, não é? Eu pego aquele livro a gente pega aquele livro do Paulo Freire sobre extensão ou comunicação e faz uma relação com projetos de extensão que nós desenvolvemos, principalmente no período da pandemia. São vários projetos que a gente desenvolveu, está lá no anexo. Mas, para essa conexão desse primeiro capítulo, a gente faz de um projeto de extensão que foi desenvolvido em 2020, em plena pandemia, que incluiu gente do Brasil todo, né? A gente tinha mais de 500 participantes ali, então a gente faz essa conexão com o que Paulo Freire chama de extensão, considera que é extensão e o que a gente fez como extensão. O capítulo 2 é escrito pela professora Cleide, pela Kemily. A Kemily é também participante do GEPED, a professora Cleide é daqui do campus, e elas escrevem esse capítulo aí, né, da Universidade ao Chão da Escola, que foi também um projeto de extensão que elas desenvolveram. O capítulo 3, Os Bens Culturais e Interdisciplinaridade, escrito pela professora Erinilda, o professor Djalma e o professor Alisson, a partir de projetos de extensão nessa dimensão que eles trabalharam, né, a conexão universidade-comunidade. O capítulo 4 é escrito pela professora Maristela, aí com o Guilherme, Giovana e Isabelle, que estavam aí na telinha há pouco tempo comentando sobre esse projeto. O capítulo 5 é o relato de experiências sobre o novo ensino médio, escrito pela professora Adriana Martins, o Rafael Cauê e o Cauê Lucas, que são egressos do curso de pedagogia, né, também de um projeto de extensão que a professora tem feito e realizou aí, faz essa síntese, essa memória do projeto de extensão que eles desenvolveram. O capítulo 6, Olhares para a Inclusão Social, é o capítulo escrito aí pela professora Sônia, pela professora Aldenora, pelo Raimundo Oliveira, pelo Edson e pelo Marisson. O Edson é secretário de Educação do município de Porto Valta, interior do Acre. Eu já ia perguntar, era o Edson, aquele que foi professor substituto aqui no campus? Foi nosso professor substituto e hoje é secretário de Educação lá em Porto Valta. E o Marisson é de Marechal Thaumaturgo. Então, a gente vai percebendo aí a conexão, né, nas redes de
de contato que a gente tem. O capítulo 7, Professores em Ação, é escrito pelo professor Everton Melo de Melo e pela professora Irinilda, que são também professores aqui da casa, do curso de Pedagogia. E o 8º capítulo, que eu acho assim, a professora Eliette, que fez o prefácio desse livro, ela começou por esse capítulo, Mauro, que foi com você. Foi. Né? Curricularização da extensão. Foi o que ela achou de mim, foi o que ela achou. Foi o que ela achou dessa conversa que ela começar por mim. Ela é de onde, essa professora? Fala dela. Da UFPE. Da UFPE? É. Da área de educação. Recife. Aí você pediu para ela fazer o prefácio. Ela escreveu o prefácio, né? Ela é... Bom, e aí nós fizemos uma entrevista com o professor Mauro, que relata sobre a curricularização da extensão. Por que o professor Mauro para esse capítulo? Por que essa entrevista com ele? Porque o professor Mauro foi diretor do CEL, né? Do Centro de Educação e Letras, acompanhou toda a discussão do ponto de vista legal e da inserção da curricularização de extensão na estrutura curricular dos PPCs do curso do CEL. Então, Mauro, você pode até falar mais dessa temática aqui para nós, sobre a construção desse capítulo. Então, aqui para minha câmera 3, né, para falar. Não, eu me sinto até lisonjeado porque vocês fizeram o convite para mim, para eu falar. Eu já tinha saído da direção, né? Eu acho que já tinha saído da direção. Eu fiquei 7 anos na direção do CEL, né, de 2017 até 2022. 2022, exatamente. Então, deu um total aí de 6 anos e poucos meses, quase 7 anos. Então, nesse período, a gente vivenciou o quê? Vivenciou as modificações nos nossos planos nos PPCs, né? Projetos Políticos Pedagógicos dos nossos cursos. E nós, como sempre, né? Sempre, aqui em Cruzeiro do Sul, à luz das novas resoluções do Conselho Nacional de Educação, sempre tentando compreender o que era a curricularização, o que era fazer a extensão, e sempre reformulamos os nossos cursos, reformulando, compreendendo o que é fazer extensão, né? Então, foi uma vivência, eu narro nessa entrevista o aumento de projetos que tem. O CEL existe desde 2012, o CEL é o Centro de Educação e Letras, desde 2012. Então, eu fui mostrar através dos dados, né, que eu tinha esses dados lá, a professora Simone está na direção agora, também mantém esses dados, só mostra que o centro vem numa crescente, num ascendente de projetos, de ações de extensão. Então, eu quero até parabenizar os docentes do centro pela essas iniciativas. Você, como uma extensionista de fato, né? Professora Sônia, professora Irinilda, então a professora Maria José, que vem das letras também, são professores com características de ações de extensão. Então, eu fui fazendo esse histórico, contando como foi as escolhas de cada curso, o modelo associado, o modelo desassociado. Então, isso é uma linguagem bem específica, né? Mas que a gente precisa socializar mais, explicar para os nossos discentes, até para os nossos professores, o que é fazer a extensão. Tem que envolver sempre a comunidade, e no modelo associado às disciplinas, colocar o aluno para participar das ações, e no modelo desassociado o professor está ali, mas o aluno também continua protagonista, que isso é importante, envolvendo a sociedade. Então, foi um prazer contar, né, historicizar essas ações, registrando, né, essas vivências nesse livro, porque, na verdade, eu estava trazendo uma memória daquilo que já é feito no âmbito do CEL. Então, não deu muito trabalho, não, foi até prazeroso escrever sobre aquilo. Estrategicamente, né, você vem para esse livro contando isso pela essa memória que você vivenciou. Exato. Não só pela memória, mas pela ação, né? Com base nos dados, com base nas informações, aqueles dados vão trazendo a memória da gente, e eu fui tentando trazer ali para o papel essas experiências de vocês, contando lá. Então, eu espero que vocês gostem, acessem o livro. Aonde eles podem mesmo encontrar o livro? Muito fácil, não é? Muito fácil. É só digitar lá no Google, onde você quiser, na página da UFAC, EduFac. Você vai lá para o item publicações e já vai achar. É só clicar no link, vai abrir o livro e você pode ler, pode divulgar, estudar, se informar, compartilhar os conhecimentos que nós escrevemos aí, que é um resultado de trabalho coletivo, mas muito importante para a difusão do conhecimento da universidade. Então, é uma memória do GPED, é uma memória dos projetos de extensão desses pesquisadores e uma memória viva
né, registrada aí do que é a extensão universitária. Isso. O que a gente compreende por extensão universitária na atualidade. Nosso centro é o caçula da UFAC, mas tem muitas, é um dos que mais tem ação de extensão, né, Sônia? A Sônia pode falar agora que ela está toda energética, ela recebeu, não é só porque ela bebeu energético, não, é porque ela recebeu uma nota 5 recentemente, e que eu vi o relatório lá, eu fui estudar o relatório que o MEC produziu, né, para, como é que dá o nome? Para regularizar, não, para... Do ato de regulamentar o curso de pedagogia, tem um nomezinho, não é isso mesmo, né? É o ato regulatório. É o ato regulatório. Então, vejamos, essa linguagem que às vezes a gente se perde nesses termos. De renovação. Um dos pontos positivos são essas ações de extensão que o curso tem no âmbito do centro, né? Então, Mauro, eu estava pensando aqui e lembrando que, Aldeci falando que quando esse livro foi lançado agora, né? O momento que ele chegou foi, assim, para a gente bem importante, porque muitos de nós temos capítulos, né? Então, a gente já utilizou para o nosso repositório, né? Então, essas nossas produções já contaram como produção intelectual nesse conceito do MEC, né? Que lá eles verificam, e hoje, em colegiado, a gente pôde apresentar para os nossos professores e mostramos lá que de todos os nossos professores, pelo menos 50% tem entre 9 produções, né, que é o que a CAPES cobra de todos nós professores, que tenhamos pelo menos 3 produções por ano, e a maioria de nós professores temos, 50% dos professores têm 9 produções nesses 3 anos que eles veem, que eles fazem essa avaliação, né? Então, foi bem importante a chegada desse livro, porque pôde nos ajudar em relação à nossa produção intelectual. Mauro, desde dezembro que a gente estava esperando para comemorar o Natal com essa publicação, para ter uma publicação de 2024. Como tem as idas e vindas, os testes, vai para revisão, vai para diagramação, vai para aprovação, isso tudo você sabe que demora. E ele chegou num dia bem festivo, que era sexta-feira de carnaval, né? A gente já estava brincando carnaval, animado para os blocos. Deixa o livro de lado. E então. O livro foi lançado, mas mesmo assim a gente divulgou, certo, né? E também chegou nesse momento bem propício, porque muitos professores do curso de pedagogia têm capítulo nesse livro, e contou também, né, a publicação para esse quesito que é a produção intelectual dos professores do curso de pedagogia, para a gente ter essa bela nota 5. E veja como é importante a questão da extensão, né? Como a Aldeci falou, no capítulo que eu tenho junto com a professora Aldenora, nós temos aí o secretário de Educação de Porto Walter, né? Que a gente fez uma parceria, e esse projeto, essa extensão, só foi possível pela parceria tanto do secretário de Marechal Thaumaturgo quanto de Porto Walter, né? Então, o Érico, que já foi nosso professor aqui da casa, foi professor do programa, né? Do PAFO. Então, entendendo essa questão da inclusão, da diversidade, da importância da educação lá para o município, que é um município mais interiorano ainda do que o nosso, né? Então, abraçou esse projeto de extensão. Então, quero agradecer, deixar meu agradecimento, né? Tanto para o Erickson, né? Que abraçou essa causa, levou a gente para fazer esse projeto, realizar esse projeto de extensão, que inclusive teve a participação dos alunos do PAFO, e a gente conseguiu trabalhar uma formação. Essa extensão ela foi realizada com a faixa de 400 professores, mais ou menos, tanto em Porto Walter quanto em Marechal Thaumaturgo. Então, registrar também o agradecimento ao Eclínio, que é o secretário de Educação, e ao Méricio, que está no capítulo do livro, né, um dos autores, que foi a pessoa que fez todos os arranjos, toda a articulação para que acontecesse esse projeto também em Marechal Thaumaturgo, que aí a gente já formou tanto professores da rede estadual, municipal, professores do PAFO e da interiorização lá em Marechal Thaumaturgo, né? Então, essa importância dessa parceria, esse cuidado, esse trato que a universidade tem e que os municípios têm também com a universidade, né? Essa importância. Tem extensão freiriana mais significativa do que essa? De fato, vocês estão trazendo o conceito de extensão, né? Ampliando, trazendo a sociedade, os diversos segmentos da sociedade. Isso é que é a extensão universitária. Exatamente. Esse primeiro capítulo, que eu faço essa análise do livro de Paulo Freire, ele faz uma crítica. O que é extensão? É extensão ou é comunicação? Quando você vai com os conhecimentos da universidade para aplicar lá na comunidade. E aí ele critica essa perspectiva, e é exatamente isso que a gente faz, né, Sônia? A gente conhece a comunidade, vivencia esses aspectos da comunidade, e a partir dessa demanda social a gente organiza os projetos de extensão. E não é uma comunicação, é de fato uma extensão, porque é uma comunicação, uma troca de saberes. Acho que propositalmente o subtítulo aí do livro, né, são as trocas de saberes.
A conversa tá boa, o papo tá legal, é bom falar das nossas ações, daquilo que a gente faz, é bom envolver as pessoas. A Sônia sempre é muito solícita, né, atendendo as solicitações, mas também agradecendo a quem participou e quem se envolveu, principalmente no capítulo 6, onde ela estava, colaborou. A Aldeci também aqui falando dos procedimentos, de como o livro foi organizado. E você está acompanhando aqui conosco, vai lá no site da EduFac, baixa o livro, compartilha, vamos disseminar essa ideia, vamos aprender a fazer extensão e vamos também colaborar com as ações de extensão da nossa UFAC. Para a gente finalizar, porque o tempo passa rápido, estamos com mesmo. quase 1 hora de conversa aqui. Eita. Eu vou passar a palavra para vocês fazer as considerações finais. É só agradecimento, né? Agradecimento aos autores, os meus parceiros, né? De todas as horas, que são a Ana Flávia e o Wellington. A gente explorei muito esse conhecimento que eles têm. A gente leu esse livro várias vezes, a gente revisou a revisão. Só chamando a atenção que eles estão aqui na câmera 4. Eles estão aqui na telinha, né? Na telinha, na câmera 4, né, o José? Aí, exatamente. Estão aí então, a Ana Flávia, não pôde estar aqui devido à sua agenda, juntamente com o Wellington Araújo Trindade, né? Mas nós registramos a organização do livro a partir dessa expertise. Uma parceria incansável, né? E agradecer à EduFac pela aprovação do livro, a divulgação. Mauro, eu, ano passado, participei de um processo seletivo em que contava publicação em editoras universitárias. E aí eu fiquei intrigada, né? Porque a gente tem outras organizações autofinanciadas. E aí, nesse programa que eu participei, o maior peso na pontuação era para editoras universitárias. E aí eu corri, né, atrás desse fluxo contínuo da EduFac para a gente ter essa obra. Mas tem uma explicação, você sabe, né? Como esse programa aqui é informação, a gente sabe que é porque as universidades têm um conselho editorial bem mais rígido. Você mesmo falou no início da sua alegria do e-mail que você não achou para relatar aí para nós, da sua alegria ao receber o despacho favorável à publicação, é porque o conselho, o comitê se reuniu e analisou. Sim. Então, geralmente, essas editoras autofinanciadas, elas são um pouco... Tem um termo que eu não gosto muito de usar, mas é usado no meio acadêmico, que é predatórias, né? Que elas são predatórias, porque cobram para... Vender, né? Vender o produto. Exato, é um produto que elas querem vender. Então, as editoras, elas, de fato, elas têm um conselho editorial e foi de graça, custo zero, não foi? A gente só pagou diagramação e ISBN. As outras, né, os outros custos, eles são por conta da universidade. E é importante mencionar que a universidade tem um edital, né, Sônia? Não sei se vocês já viram falar. Eu já fui beneficiado, juntamente com a professora Adma, professora Dolores e professora Deolinda, de um artigo que a gente publicou que tinha custos, e a gente entrou nesse edital e pegou aquilo que tinha investido, tá, Aldeci? Que legal. É uma dica aí para... Isso, tem um edital de maravilha. Fluxo contínuo que tem um fundo lá. Para ressarcir, né? Pra Porque ressarcir. é muito gasto. Isso, quando a gente faz a conta no final do ano, cadê meu dinheiro? Tá lá nos eventos, tá investido, nos congressos, tá investido. nas publicações. Educação é investimento. Mauro, só para dar assim anúncio, a gente já está com outro livro na agulha, que é sobre as cartas pedagógicas, que eu vou falar em outro momento, mas dizer assim que a gente já está... Mas está recebendo já contribuições? Já. Fala sobre essas contribuições, manda para onde já mandaram. Calma. Ah, tá bom então. Já tá em Daqui a pouco ela vai lançar aí a chamada pública, né? Sônia, muito obrigado por ter vindo, incansável. Eu sei que você está cansada porque você já fez colegiado hoje para repercutir, fazer relatório. Estou adorando essa palavra repercutir. Já tive reunião do NDE de Biologia, reformulando o PPC. E agora aqui, né? Reunião, eu já tive reunião, já tive banca, já aula. dei aula. Estou Essa aqui. correria, né? Já são 5 horas e 33 minutos, estamos cansados. Hoje, 26 de março, mas a gente incansavelmente continua no trabalho. Vamos finalizar por aqui? Agradecendo a audiência. A câmera de vocês é aquela ali, dá um oi para a galera que está em casa. Obrigada. Assistam. Leiam. Acesse o link e leiam, né? Acesse a EduFac, ache nosso livro e leiam. Diretamente, então, aqui do Media Lab, no bloco C do Campus Floresta, onde está situado o curso de Pedagogia, Licenciatura Indígena.
Ciências Ambientais, o curso de Direito, esse bloco é bem grande. Estamos aqui no Media Lab gravando, produzindo o podcast Prisma para você acompanhar sempre. Eu sou Mauro Shoa e ficamos por aqui. Um abraço e até mais.